Com muita alegria, o Instituto dos Magistrados do Brasil reúne especialistas no tema inteligência artificial. Esse tema é absolutamente novo, embora ele seja fruto do aperfeiçoamento e da evolução que, de alguns anos para cá, nós temos visto acontecerem não só no direito, como em todos os ramos da vida, né? Em tudo aquilo que a gente se envolve, começar pelos bancos, né? Hoje os bancos quase já não têm mais empregados, cada dia eles vão sendo substituídos pelas máquinas e outras formas inseridas nesse sistema financeiro em que vivemos. Ontem mesmo fiz um pedido de uma corrida de Uber e aí fiquei esperando, a motorista, não apareceu e o Uber me comunicou que havia descontado na minha conta R$ 5 pelo cancelamento da viagem. Eu disse, olha, eu não cancelei nada. E conversei com a inteligência artificial da Uber e ela imediatamente devolveu os meus R$ 5. Então, do jeito que a coisa vai, realmente até os negócios hoje são feitos com as máquinas, fora os outros. E nós temos visto também, na Justiça, mais especificamente, e eu recebi um videozinho, né, ou uma charge, um post no WhatsApp de alguém dizendo que ia ter uma live com o juiz. Distribuiu o processo, estava aguardando a live com o juiz. Então, disseram que, a partir de agora, a audiência com o magistrado tem nome de live. Então, são as novidades. Além dessa, muitas outras que serão, por certo, mencionadas aqui, algumas a título até meio jocoso, mas, com certeza, é o novo moderno que vamos enfrentar e, com certeza, após essa pandemia, em que nós fomos obrigados a migrar de um sistema absolutamente presencial para os sistemas que nós temos visto serem colocados à nossa disposição, para sofrimento, principalmente daqueles que têm dificuldades no trato com a máquina e que, às vezes, têm também carência de recursos. Mas estão aqui conosco o doutor Eric Navarro Wolkhart, também doutor Fabrício, esse é nosso diretor no Instituto dos Magistrados, e uma alegria reencontrá-los, e o doutor Jefferson Quintieri. Então, o doutor Eric é magistrado federal, aqui no Rio de Janeiro, assim como o doutor Fabrício. E o doutor Jefferson é magistrado estadual no estado de Mato Grosso. Então, uma alegria muito grande recebê-los. Eu vou abreviar as apresentações, embora eu saiba que todos são professores, e, além disso, são magistrados, têm a vivência do ensino e têm a vivência da aplicação daquilo que ensinam, não é? E são autores de obras, são autores de ideias, porque sem ideias nós não conseguimos chegar a nenhum resultado. E vou passar a palavra ao doutor Eric, que é autor, não é? Em razão do seu doutorado, disse-me ele, feito em convênio com a UERJ e a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, intitulado Análise Econômica do Processo, e daí todas as suas implicações. Também é autor, coordenador de outras obras coletivas, professor da SMAF e também do curso New Law. Então, com muita alegria, doutor Eric, o IMB lhe dá as boas-vindas e o apresenta aos nossos queridos convidados que estão ansiosos por ouvi-lo. O senhor tem 30 minutos, eu não sei se o senhor precisa que eu controle ou se o senhor mesmo faz isso, mas fique à vontade, se passar um pouquinho, a gente tolera, tá certo? Porque depois falarão também os nossos convidados
para a nossa satisfação. Por favor. Muito bem, já estou controlando aqui meus 30 minutos, incluindo aqui a nossa introdução. Muito obrigado, né? Quero agradecer bastante ao desembargador Fábio Dutra, quero agradecer aos meus colegas, ao Jefferson e ao Fabrício. Obrigado, Fabrício, pelo convite, obviamente pautado na nossa amizade e recíproca admiração. Eu fui convidado para falar, e boa noite, né, a todos que estão nos assistindo aqui nesse momento. É um prazer poder falar para uma plateia tão qualificada. Mas, por mais qualificada que seja a plateia, esse é um tema que ninguém tem a obrigação de saber. É tudo muito novo e, obviamente, com impactos e implicações bastante grandes na nossa vida, desde o cancelamento de uma corrida, como exemplificou muito bem o desembargador Fábio Dutra agora, até pela forma como os processos são geridos ou gestionados e, eventualmente, até pela forma como nós decidimos, ou com amparo no que nós decidimos. Então, quando o Fabrício me chamou para falar sobre esse tema, eu pensei em muitas abordagens diferentes. E, obviamente, se a gente fosse abordar... Primeiro que não existe tudo, né? O tema é um tema em progressão. Então, ele é quase infinito nesse exato momento. Mas ele, de alguma maneira, deveria ser útil. Mas, de alguma maneira, ele tem que contemplar a chance que nós temos de não estarmos suficientemente aprofundados no tema da tecnologia. Então, eu acabei dividindo essa nossa conversa em algumas partes. Na primeira delas, eu vou explicar um pouco o contexto, né? Por que de repente, a gente começou a falar em tecnologia? Vocês param para pensar que tem 2, 3 anos, mas não mais do que isso, que esse tema veio à tona. Ninguém falava de inteligência artificial um tempo atrás. E, obviamente, que com todas essas questões pandêmicas, a tecnologia entrou ainda mais forte dentro do sistema de justiça. Então, primeiro, entender esse momento. E depois, trazer algumas implicações práticas para o sistema de justiça e até mesmo para a atividade do juiz. Então, eu já havia combinado com os organizadores que eu faria uma apresentação. Eu só preciso, desembargador, que eles habilitem a minha função de compartilhamento de tela, que está desabilitada aqui por enquanto. Agora habilitou. Ótimo. Muito bem. Então, vamos tentar. Vamos ver se... Vocês estão enxergando minha tela? Imagino que sim. Sim. Ótimo. Então, eu vou botar aqui no modelo apresentação. Coloquei aqui um nome qualquer, né? A Era da Tecnologia, o fim do mundo como nós o conhecemos, porque certamente ele não será mais o mesmo. Esse é um gráfico muito interessante de um livro chamado Segunda Revolução Industrial, em que os autores mostram para nós, eles plotam toda a existência humana, né? Desde lá de 8.000 anos antes de Cristo, e o nível de desenvolvimento humano ao longo de toda a nossa história. Se vocês repararem bem, a nossa história é bastante monótona, né? Na maior parte desses milhares e milhares de anos em que estamos aqui sobre a Terra. Tem um leve salto aqui, um pouco antes do ano zero, por conta do desenvolvimento da agricultura, mas reparem que praticamente todo o desenvolvimento ganha tração a partir da Revolução Industrial, essa que é a verdade, e explode quando nós chegamos nos anos 2000, possivelmente por conta da revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Então, esse é o momento que nós estamos, partindo de uma perspectiva mais ampla. Muito bem. E por que isso só aconteceu agora, né? Por que a nossa história ela é monótona na maior parte do tempo, 95% do tempo, e nesses 5% finais parece que tudo acontece. A principal razão para a explosão do desenvolvimento tecnológico
é aquilo que nós chamamos de Lei de Moore, né? Moore é um dos fundadores da Intel, e lá na década de 70, ele disse o seguinte, olha, o número de transistores, né, nos chips integrados de sistemas de processamento de computador, eles dobram a cada ano. Na verdade, ele previa que a velocidade de processamento dobraria a cada ano e meio, porque os chips iam ficando cada vez menores, a gente podia colocar cada vez mais chips, então os elétrons viajavam cada vez menos distâncias para poder processar a informação. E como a cada ano e meio a velocidade dobraria, nós teríamos aquilo que nós chamamos de crescimento exponencial. Ele estava basicamente correto, só que a coisa foi ainda mais rápida, né? Ao invés de dobrar a cada ano e meio, essa velocidade de processamento vem dobrando todo ano. E isso tem ocorrido até agora. Daqui para frente, talvez haja uma certa limitação, mas talvez nas próximas décadas a computação quântica nos leve para um outro patamar. Aqui, mas ainda assim eu não entendi por que de repente tudo está calmo e de repente tudo explode em termos de desenvolvimento tecnológico que sustenta aquele nível de desenvolvimento humano que nós vimos no gráfico anterior. A dificuldade que nós temos para entender isso, minhas amigas e meus amigos, é a mesma dificuldade que o nosso cérebro tem para entender crescimento exponencial. O nosso cérebro ele é feito para entender crescimento linear. A gente tem dificuldade de entender crescimento exponencial. Então, a melhor coisa para entender crescimento exponencial é usar um exemplo. E eu adoro o exemplo da lenda de Cissa, que é a lenda da criação do jogo de xadrez, né? Então, se diz lá que naquele antigo império, né, onde hoje está localizada a Índia, o imperador estava aborrecido, estava achando tudo muito monótono, e lançou um concurso para que as pessoas, os inventores, os artistas, apresentassem criações que pudessem distraí-lo. E o vencedor do concurso foi o sujeito que inventou esse jogo, que é o jogo de xadrez. O imperador ficou absolutamente enlouquecido pelo jogo, deu ao inventor o primeiro lugar e disse que ele poderia escolher o seu prêmio. O inventor, então, disse, excelência, eu sou bastante humilde, minha família é muito humilde, então eu quero comida. Mas quanto de comida você quer? Eu quero arroz. Vamos usar o tabuleiro de xadrez para calcular o montante de arroz que o reino vai me oferecer. Vamos calcular da seguinte forma. A gente coloca 1 grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, 8, 16, 32, 64, e vamos dobrando, né? Isso é crescimento exponencial. Nós vamos dobrando a quantidade de grãos de arroz em cada uma das casas do tabuleiro de xadrez. É interessante, porque a gente olha aqui na foto, né? Nós vemos... Não é um montante relevante de grãos de arroz que nós temos aqui. Mas isso é que é o engraçado do crescimento exponencial. O crescimento exponencial, ele vai acontecendo e a sua quantidade não nos impacta na maior parte do tempo. Mas a partir de um determinado montante, as próximas dobras são muito impactantes. Então nós vamos lá, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... Mas quando nós chegamos na 32ª casa, se nós formos fazer a conta, da 32ª para a 33ª, a quantidade de arroz empilhada ultrapassaria o volume do Monte Everest. E equivaleria a todo o arroz já produzido na história da humanidade. Isso é crescimento exponencial. A gente não percebe no início, mas a partir de um certo ponto, aquilo explode em magnitudes jamais imaginadas. E, de repente, e como a lei de Moore previa que a velocidade de processamento das máquinas dobraria a cada ano,
A ideia da inteligência artificial, meus amigos, ela data da década de 50, ela data do surgimento da computação. Mas a viabilidade da inteligência artificial precisou de duas coisas. Primeiro, de uma capacidade de processamento adequada, o que a lei de Moore provou que seria possível e se tornou possível após os anos 2000, e de uma quantidade tectônica de informação, que passou a estar disponível com o advento da internet e da computação de nuvem. E aí nós passamos a viver essa realidade. Esse outro gráfico, que a gente tirou do livro do Kurzweil, que é uma espécie de futurista, e é um livro antigo, um livro dos anos 2000. Ele valendo-se, né, da lógica do crescimento exponencial da capacidade de processamento dos computadores, ele diz que em 2000 a capacidade de processamento do computador, em velocidade, era inferior à capacidade de processamento do cérebro de um inseto. Mas, como ela cresceria exponencialmente, rapidamente ela chegaria na capacidade do ser humano, segundo ele, em 2020. Né? Nós já temos, desde 2016, pelo menos 4 supercomputadores que são mais rápidos que o cérebro humano. Em 2040, ou um pouquinho antes disso, um único computador teria a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos juntos, se o crescimento exponencial continuar a acontecer. Mas, falando basicamente em inteligência artificial, como é que a coisa funciona, né? Porque todo mundo fala em inteligência artificial e agora, de repente, nós passamos a ter vários especialistas no assunto, né? Mas é bastante difícil explicar como funciona um algoritmo de inteligência artificial. E até mesmo ninguém, de novo, tem sequer a obrigação de entender o que é um algoritmo. Mas eu gosto de explicar o que é um algoritmo dando um exemplo da justiça. Na verdade, um algoritmo é uma sequência de instruções para a realização de uma tarefa. Então, a tarefa pode ser mais ou menos complexa. Eu quebro essa tarefa complexa em muitas tarefas muito simples. E cada instrução se direciona à execução de uma tarefa muito simples. Tudo isso junto realiza a tarefa complexa. Então, juízes, por exemplo, que trabalham com demandas repetitivas, criam modelos de gerenciamento da sua jurisdição, da sua unidade jurisdicional, que vão desde o recebimento da petição inicial até a minuta de sentença, atribuindo essas tarefas a diversos colaboradores, sempre sob sua supervisão, muitas vezes com rotinas de revisão ao longo de todo esse processo, e no final você tem uma minuta de sentença que será mais uma vez revista e assinada pelo juiz. Quebrou uma tarefa difícil em várias tarefas simples e agilizou a consecução da sentença final. Esse algoritmo que está aqui na tela de vocês é o que a gente chama de rede neural convolucional hierarquizada. É uma das tecnologias de inteligência artificial mais modernas que existem. E especificamente essa rede é a rede de Deep Learning, né? Rede neural convolucional, utilizada para reconhecimento facial pelo Google. Então, como é que isso funciona? E aí vocês começam, entendendo como isso funciona, vocês começam a entender os problemas. Diferente dos outros algoritmos, que são esse conjunto de simples instruções para realizar uma consecução de tarefas e chegar a um determinado objetivo, esse algoritmo é construído de maneira diferente. Basicamente, ele tem uma camada inicial que é programada para receber uma quantidade imensa de informação que a gente chama de Big Data. Nesse caso, bilhões e bilhões e bilhões de imagens de rostos humanos que estão disponíveis na internet e que foram coletadas e jogadas no sistema. Chamamos isso de dataset. E aí, então, o algoritmo é programado para quebrar essas imagens em micropedaços.
como vocês podem ver em cinza na primeira imagem aqui na parte superior desse gráfico, dessa representação. A partir daí, o algoritmo é programado para tentar juntar essas imagens, esses pedaços de imagem, de forma que faça sentido, de acordo com a representação final, que é um rosto humano. E ele faz isso de maneira hierarquizada, em camadas. Então, da primeira para a segunda camada, o que ele tenta é formar de maneira que faça sentido pequenas partes do rosto. E na segunda camada ele já tem partes mais complexas, como um nariz inteiro, um olho com uma sobrancelha, e assim por diante. Até produzir na camada final a junção completa do que vem a ser o rosto humano. Só que esse processo não é programado no seu detalhamento, ou seja, o algoritmo entende que ele tem que saber reconhecer faces humanas. E ele sabe que ele está recebendo esse dataset de rostos humanos que estão sendo quebrados, e aí ele vai tentando juntar as peças, do mesmo jeito que um filho nosso começa a tentar montar um quebra-cabeça e as peças não se encaixam no início. Mas em algum momento, quando as peças se encaixam, ele percebe que as peças se encaixaram. Então, é um processo de tentativa e erro. Em computação, a gente chama isso de reinforced learning, mas é como o nosso cérebro aprende também. Cada uma dessas linhas aqui representa uma tentativa. Se essa tentativa é frustrada, volta-se e tenta-se de novo. Apenas poucas dessas linhas entre uma camada e outra são tentativas bem-sucedidas. As tentativas bem-sucedidas recebem um peso matemático maior. O que isso significa? Que o algoritmo aprendeu que aquele é o caminho correto. Então, quando ele for chamado a solucionar o mesmo problema, reconhecer uma face humana, ele vai partir do que ele já sabe e vai cada vez se aperfeiçoar mais, né? Então, parece estranho, mas é assim que o nosso cérebro aprende. Então, quando você está tentando resolver um texto, fazer uma tradução difícil, ou aprender uma lição difícil de matemática, seu filho por sua filha, sempre que a gente consegue resolver um problema, nós temos um bem-estar, né? Sentimos um bem-estar. Por quê? Porque o nosso cérebro despeja dopamina. Quando a gente está tentando resolver um problema, nós estamos descarregando correntes elétricas em vários circuitos neurais. Mas a partir do momento que a gente acha a solução do problema, aqueles circuitos neurais envolvidos são reforçados pela carga de dopamina que o cérebro despeja ali. Então, a gente sabe que aquele é um bom caminho. Então, teremos mais facilidade para passar por essa tarefa no momento posterior. Então, essa revolução aconteceu, né? Quando lá em 97 o Kasparov ganhou o jogo de deu o jogo de xadrez para o Deep Blue, que era o computador da IBM, a IBM programou todas as possíveis jogadas de xadrez naquele computador. Ela usou uma espécie de força bruta, ela programou tudo. Mas quando, em março de 2016, o AlphaGo da Google venceu o campeão mundial de Go, que é um jogo muito mais complexo que o xadrez, porque envolve muito mais possibilidades, ela não programou todas as jogadas, porque era impossível. Era uma quantidade... a quantidade possível de jogadas de Go equivale à quantidade de átomos que existe no planeta. Isso é impossível de programar. Mas ela utilizou inteligência artificial. Esse é o derrotado, né? O ex-campeão mundial de Go, que o campeão agora é um computador. E essa é a rede neural, né, de treinamento do AlphaGo. Colocam-se algumas regras, o computador sabe onde ele precisa chegar, estruturou-se o algoritmo de forma com que ele fosse programado com algumas jogadas, mas que com sensores visuais ele analisasse e aprendesse múltiplas jogadas de campeões de Go, e o computador foi aprendendo a jogar, foi ficando bom e venceu. Muito bem.
Esse desenvolvimento todo da inteligência artificial é bom ou ruim? Para algumas pessoas é ruim, né? Então, nosso falecido físico achava muito ruim. O Bill Gates também não gosta. O Zuckerberg adora. Então, há muita controvérsia, né? Até em termos filosóficos, sobre se nós estamos ou não adotando um bom caminho. Eu sou otimista, eu sou um pessimista otimista, porque eu acho que o mundo ainda tem muitos problemas para serem resolvidos e acho que a inteligência artificial pode resolver muitos desses problemas. Esse é um gráfico interessante, utilizado por um professor meu de neurociência lá em Harvard, chamado Joshua Green, em que ele mostra onde está a inteligência artificial hoje, né? O nível de inteligência da inteligência artificial hoje é um pouco superior à de uma formiga. Mas, se ele continuar crescendo exponencialmente, rapidamente ele chegará no ser humano, né? Vejam que o nível de inteligência de um ser humano estúpido não é tão inferior ao nível de inteligência do Einstein. Então, os pequenos acréscimos aqui significam muita coisa. E a inteligência artificial passa a realizar atividades que eram impensáveis para as máquinas. Essa matriz é uma matriz muito interessante. As máquinas que eu digo, os computadores, os algoritmos, os softwares, sempre foram muito bons em realizar atividades que são cognitivas mais repetitivas, mas não eram bons para realizar atividades cognitivas não repetitivas e nem atividades manuais não repetitivas. E hoje você tem robôs realizando atividades manuais não repetitivas que são guiados por inteligência artificial, como é o caso desse robozinho aqui de uma empresa de Boston. E você tem a inteligência artificial realizando atividades cognitivas não rotineiras, como, por exemplo, jogar o gol, né? Isso, obviamente, gera desemprego, principalmente na classe média. E aí, até falando em termos geopolíticos, você começa a entender alguns movimentos que passam a acontecer no mundo todo. Cada vez mais o número de robôs aumenta. Então, hoje você tem, por exemplo, na Coreia, quase 5 robôs, Coreia do Sul, né, obviamente, quase 5 robôs para cada 100 trabalhadores, isso tende a aumentar cada vez mais, e, obviamente, diminui a questão do emprego. Questões éticas importam, né? Esse é o dilema do bonde desgovernado, que a gente não vai tratar aqui, mas, por exemplo, você tem um carro autônomo, como que esse carro deve ser programado, né? Será que ele deve ser programado numa situação dessa, em que eu tenho várias pessoas atravessando a rua e eu tenho um motorista? Será que o carro deve seguir reto para atropelar todo mundo e salvar o motorista, ou ele deve ser programado para salvar todas as pessoas que poderiam ser atropeladas e matar um motorista? Eric, é melhor que uma pessoa só morra do que muitas outras, né? Pois é, mas quem compraria esse carro, né? Aí tem uma questão econômica envolvida. Então, os dilemas são grandes. E há algumas pesquisas interessantes envolvendo esse assunto. Uma delas, por exemplo, da Karen Huang, está aí na tela para vocês, né? E ela perguntou isso para várias pessoas no mundo. Em alguns casos, utilizando aquela estratégia do véu da ignorância, ou seja, se você não sabe quem você é, né? Você é o motorista, você é a pessoa que vai ser atropelada. E as respostas mudam. Então, filosoficamente, é algo bastante complexo. E tem aqui aquelas 3 leis da robótica, né, de Isaac Asimov, que eu coloquei aqui, que podem ser um bom guia para as questões éticas envolvendo a inteligência artificial. E um tema que nós vamos ter que nos deparar, já estou indo para o final, um tema que nós vamos nos deparar em breve é o tema do reconhecimento facial. Os algoritmos de reconhecimento facial têm sido acusados de preconceito, foram banidos na Califórnia. A IBM diz que não vai mais trabalhar com essa tecnologia. A Kate O'Neill, né, é uma tecnóloga, uma estudiosa, uma cientista que é bastante contrária à utilização
da inteligência artificial, e a Hannah Fry, que eu sou mais simpático a ela, é favorável, né? Ela mostra, por exemplo, estudos que demonstram que a utilização de reconhecimento facial em grandes lojas de varejo, né, como o Walmart e outras tantas, reduziu bastante o número de mortes, porque as pessoas que costumam furtar nessas lojas são pessoas que praticam esse furto repetidas vezes. E ao serem reconhecidas assim que elas entram na loja, elas já são acompanhadas de perto. E antes de furtar, elas são presas. E quando isso não acontecia, elas furtavam, saíam correndo, havia perseguição policial, muitas vezes havia tiroteio e muitas pessoas morriam. Então, muitas vidas foram salvas em razão do reconhecimento. Agora, esses algoritmos eles precisam ser melhorados, porque senão também ninguém quer ser preso de maneira equivocada pelo erro de um algoritmo. No entanto, existem outras tecnologias também que poderiam ser usadas e não são, né? Então, se você colocasse ali reconhecimento biométrico para a pessoa pegar o metrô e isso tivesse cruzado com uma database de alvarás que estão abertos para cumprimento, talvez muitas pessoas fossem presas, né? Será que haveria as mesmas reclamações, né? Sim ou não? Então, há vantagens e desvantagens, mas uma vez que esses algoritmos sejam aperfeiçoados, apesar de toda a filosofia, apesar de toda a chiadeira, eu acho, e aí é achismo, que nós vamos acabar utilizando. E para terminar, já que nós estamos em um instituto de juízes, né? Nós temos a questão da decisão judicial por algoritmos. Né? Os juízes vão ser substituídos, porque o Vitor no Supremo. Eu tenho pouco tempo, meu tempo está acabando, eu gosto de ficar atento ao tempo. O Vitor não é um algoritmo que substitui juiz. O Vitor é um algoritmo que auxilia numa atividade que era feita pelos servidores, que basicamente era triar os recursos extraordinários que já tratavam de temas já resolvidos em recursos extraordinários repetitivos. Ponto. Né? Algo trivial do ponto de vista prático. Claro que o algoritmo é muito sofisticado e muito complexo, é um belo trabalho que foi realizado no Supremo Tribunal Federal. Mas algumas pessoas pensam que os algoritmos podem fazer o processo decisório do magistrado, né? Aquilo que o americano chama de legal reasoning. Não pode. E eu quero terminar mostrando um experimento concreto. Em 2009, a Suprema Corte julgou esse caso, Dealers Association versus Schwarzenegger, em que se discutiu uma lei da Califórnia que havia banido a venda de jogos eletrônicos violentos para menores de 18 anos. Utilizou-se um software chamado Debater, que é um derivado do IBM Watson, super desenvolvido em inteligência artificial, e fez-se essa pergunta para o algoritmo, né? A venda de jogos violentos deveria ser banida para menores, né? Sim ou não? E o que o Debater entrega em termos de resposta está plotado nesse gráfico que você pode ver aqui. Ele basicamente relaciona argumentos favoráveis ao banimento e argumentos contrários ao banimento. Só que a Suprema Corte da Califórnia decidiu essa questão. Olha só como é que o gráfico fica diferente quando a gente plota a decisão real de juízes reais. Muito mais sofisticada. Todas essas setas aqui em cinza mostram sofisticações que o algoritmo não tem. Por exemplo, começar uma decisão trabalhando com regras e conceitos para depois trazer o caso concreto. Trazer os estándares probatórios e um degradê na força probatória de todos os argumentos que foram apresentados. Fazer análise de plausibilidade. Citar argumentos de autoridade. Criticar metodologia de estudos que foram trazidos, enfim. N sofisticações que são impossíveis para as máquinas, né? E por mais que essa pesquisa e esse estudo que eu mostrei para vocês não seja de hoje, eu tive a oportunidade de conversar com alguns autores, como, por exemplo, o professor Ethan Cash e alguns cientistas do Google, e eles me disseram que as máquinas estão bastante distantes
de realizarem aquilo que nós chamamos de legal reasoning. No entanto, sim, existem algoritmos que podem ajudar o magistrado na tomada de decisão, ou podem até mesmo fazer o trabalho manual repetitivo, que hoje é feito por uma grande força de trabalho composta, na maior parte, por servidores, mas nós também nos vemos muitas vezes envolvidos em atividades burocráticas e, obviamente, já existem ferramentas para solucionar isso. O meu tempo está encerrado, eu respeito o tempo, portanto, eu paro por aqui e, obviamente, fico aberto a todas as considerações. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor. Realmente há muito que nós queremos ver, há muita coisa a ser vista. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu já vi tantas novidades nesses meus 65 anos e sempre peço a ele um pouquinho mais de tempo, porque já que esse crescimento exponencial vai permitir que em breves dias ou em breves anos nós tenhamos muito mais novidades ainda, então que eu esteja vivo para vê-las e para aproveitá-las. Vamos ouvir agora o Dr. Jefferson Quintieri. O Dr. Jefferson tem uma citação aqui no site dele, que ele diz que mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Eu não consigo ler de quem é, porque está numa letrinha pequenininha. Dá até para aumentar aqui, porque também Peter Drucker. Então, está aí essa frase que a gente precisa pensar sobre ela. Mais arriscado do que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. O professor Jefferson, já o apresentei, ele é magistrado no estado do Mato Grosso, é um estudioso também desse tema, tem apresentado muitos temas, eu diria, relevantes. Não é? Ele tem uma formação intelectual sólida, não é? E também é autor de métodos de gestão judiciária. E nesses métodos, que ele até, se tiver se programado para falar sobre eles, eu acho que talvez não faça, mas já demonstra um espírito inquieto que, pensando, também sugere novidades, e essas novidades elas têm a finalidade de tornar a vida do ser humano mais fácil, pelo menos por aí. Para alguns, com certeza, acaba tornando mais difíceis, mas não é essa, com certeza, a intenção. Professor Jefferson, por favor, queremos ouvi-lo. O senhor tem 10 minutos, tá certo? Já liguei, acionei o cronômetro. Desembargador Fábio, obrigado. Fique tranquilo que nós não somos totalmente infensos a uma violaçãozinha assim, tá bom? Ok. Eu agradeço, é uma honra estar aqui nesse evento com vocês, no Instituto, conhecer o Eric Navarro, o colega Fabrício, e ouvir, né, lições tão importantes, um tema tão palpitante e novo, né, que está revolucionando, mudando tudo, né, a forma de pensar, a forma de trabalhar, enfim. Estamos aí diante de um cenário disruptivo, onde realmente teremos mudanças assim exponenciais, como disse o Eric, né? Teremos mudanças assim, muito rápidas. E eu escolhi falar conosco nesse dia de hoje, aqui nesse bate-papo nosso, um tema relacionado à palestra do Eric, que eu peço permissão aqui para compartilhar, que é justamente... Só um minutinho. A aplicação da inteligência artificial no sistema de produção. Nós sabemos que todos estão vendo? Tudo certinho? Ok? Nós sabemos que o sistema de justiça, que o judiciário, ele é um sistema de produção.
onde ele produz serviços judiciais. E a inteligência artificial, ela é realmente um ferramental, né, que vai trazer, assim, avanços e melhorias de grande magnitude para o sistema de produção do judiciário. O sistema de produção do judiciário, ele é um sistema que transforma recursos em serviços judiciais. Então, ele transforma recursos humanos, materiais, financeiros, informação, espaço, tempo, ou seja, recursos tanto tangíveis quanto intangíveis, em um processo de transformação que vai levar, então, a um resultado, a um objetivo, que é o serviço, a prestação judicional, o serviço judicial que é fornecido ao cidadão, ao jurisdicionado, aquele que buscou o judiciário. Ele, portanto, é um sistema de produção. E esse sistema de produção, como todo sistema, que é um conjunto de elementos ordenados que interagem dentro de um ambiente, né, ele tem um macrosistema que se inicia com seus elementos, né, que é entrada, processo e saída, que se inicia com uma ação distribuída, desembargador Fábio. Uma vez distribuída a ação, esse é o start, essa é a entrada, é o insumo que dá início, portanto, starta todo o sistema de produção do judiciário, que vai terminar, depois de um conjunto, né, de subsistemas de produção, um conjunto de processos de trabalho, dos mais variados, como disse o Eric, né, nesse partilhamento aí que acontece dentro do sistema de produção até sair a sentença, que vai desaguar numa sentença judicial transitada em julgado e processo arquivado. Esse sistema de produção, ele tem um ambiente, né, porque dentro desse ambiente ele tem subsistemas funcionando que dão feedback um ao outro. Então, nós temos ali um exemplo aí na figura do sistema solar, né? O ambiente para o sistema solar é o espaço sideral, né? Assim como o ambiente para os peixes é o aquário. No nosso caso, numa unidade judicial, nós temos a vara, que é o ambiente onde esse sistema de produção funciona, e onde esses subsistemas se interagem e, dando feedback um ao outro, eles acabam conduzindo desde a petição inicial distribuída até a sentença. Eu trago aqui alguns exemplos, desembargador Fábio, Eric, para que a gente visualize isso. Deixa eu tirar um pouquinho aqui a tela da frente disso. Uma decisão judicial designando uma audiência é uma entrada, é um input, é um insumo, que, submetida a um processo de trabalho de expedição de documentos, ela gera uma saída, que são os mandados de intimação expedidos. Esse é um subsistema dentro do sistema maior. E esse mandado expedido, que agora é um serviço que foi concluído dentro desse processo, ele se torna insumo para o processo de trabalho de cumprimento desse mandado pelo oficial de justiça. E o mandado de intimação cumprido, embora ele seja um serviço prestado aqui, nesse processo, o resultado desse processo, ele vai ser insumo de um outro processo, que é o processo de trabalho de realização da audiência de instrução. Então, veja que esse fluxo, né, esse fluxo dentro desse ambiente, ele vai dando feedback, ou seja, uma sequência ordenada de elementos e atos que tem que acontecer, de microsistemas, de subsistemas, que precisam acontecer para que, desde a ação proposta até a sentença, isso aconteça. Aqui nesse quadro que eu apresento, eu procuro retratar de uma forma visual a ação proposta, e em cada item desse, vocês vão observar que eu procurei colocar as principais rotinas, os principais subsistemas que acontecem e que dão feedback um ao outro. A ação proposta vai gerar uma distribuição. A distribuição realizada vai ser o start para uma triagem daquele processo, daquela ação que foi distribuída. A ação distribuída, a triagem, vai ser o insumo. A triagem realizada vai ser o insumo para uma minuta de uma decisão. A minuta da decisão produzida vai ser insumo, entrada, para um processo de trabalho, de conferência e correção pelo magistrado, que, uma vez corrigida e conferida, assina e publica essa decisão, que vai
na sequência, ser insumo para uma triagem lá na secretaria da vara, que, por sua vez, vai encaminhar, na sequência, aquilo para uma expedição de documentos. Uma vez expedido, vai ser encaminhado para o oficial de justiça, cumprido o mandado de citação, isso volta. Não é? Enfim, há uma sequência de subsistemas que vão se interagindo, um servindo de feedback para o outro. O que eu quero ressaltar aqui em relação à inteligência artificial? Por que eu disse tudo isso? Porque veja como a inteligência artificial poderá melhorar o sistema de produção do judiciário. Nós teremos quantas rotinas dessas, ou subsistemas desses, que podem ser automatizados e não vão precisar que alguém, um ser humano, faça. Imaginem vocês um gargalo num desses sistemas. Então, um desses subsistemas. Digamos que o processo trava na expedição de documentos. Eu já tive uma vara, Desberdor, em que eu, quando assumi, que ela tinha 4.000 processos aguardando expedição de um documento, parado, há meses, por não ter capacidade produtiva suficiente para fazer aquele gargalo sair. Então, nós trabalhamos muito hoje com gargalos, e eu acredito que a inteligência artificial ela vai eliminar esses gargalos, automatizando boa parte de todas essas rotinas que hoje um ser humano precisa fazer. E, ao evitar esse gargalo, que benefícios ela vai trazer? Ela vai tornar mais rápido, vai aumentar a nossa capacidade produtiva e vai simplificar todo o sistema de produção. E, mais importante até que isso, ela vai nos dar informações, porque hoje nós, normalmente, né, de regra, nós conduzimos as nossas unidades judiciais como um motorista que dirige um carro à noite, com vidro fumê, né, sem lua, numa noite sem lua, com o farol apagado. Ou seja, nós não temos dados, informações que nos permitam tomar decisões gerenciais na condução das nossas unidades judiciais. São poucos os dados. E com a inteligência artificial, ela pode nos informar, dar informações preciosas sobre médias de produção, tempo de tramitação, de uma fase para outra, quanto tempo ficou parado, esse tempo é razoável, não é? Qual o processo que foi preterido de uma fase para outra e não entrou? Não é? O volume de produção, nós estamos produzindo numa unidade lá uma movimentação de 1.000 processos mês. Ele vai te dizer, olha, a média está sendo 1.000 processos mês, em 6 fases no processo civil, vai demorar 6 meses para rodar essa vara toda, você vai gastar aí 3 anos e meio para poder fazer com que todos esses processos venham à sentença. Ou então, olha, cada etapa que ele está andando, está parando 100 dias, que é o máximo que se tolera, isso vai gerar 11 anos de tramitação desse processo, ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui por contas que fiz, o sistema poderia estar me informando. Eu poderia estar trabalhando ali, fazendo uma sentença e gerenciando a vara, com o auxílio da inteligência artificial, me dizendo em gráficos, me dizendo com números e barras, se a produtividade está boa, se não está, desperdício, custo de produção, enfim. A gama de possibilidades que a inteligência artificial vai nos trazer numa visão de engenharia de produção, numa visão de sistema de produção, vai fazer com que o judiciário consiga prestar esse serviço com os recursos limitados que tem hoje, de uma forma exponencial também, né? Com uma produção exponencial. Vai aumentar exponencialmente a nossa capacidade de produção. Sem contar as facilidades que ele vai trazer para o magistrado, como, por exemplo, indicando jurisprudência, já trazendo para o magistrado decisões semelhantes, não é? Qual é majoritária, qual é minoritária. Isso tudo vai servir de arcabouço e de fontes de informação, não só para gerenciar a sua unidade judicial, não é? Como também para tomar decisões no processo. Já estou com 11 minutos, eu teria mais coisa para falar, porque o tema é muito rico, mas eu, respeitando também o tempo, passei já 1 minuto, eu encerro por aqui. Uma outra oportunidade, falamos do método Ordem, do método MECP. Obrigado, Desberdor. Eu agradeço, professor Jefferson, sua disponibilidade para falar desse tema, acrescentando, com certeza, a sua vivência. Eu sei que o senhor é um consultor, eu diria, né? Só serve à justiça de vários estados, colabora com muita gente para que nós tenhamos mais celeridade
e também mais qualidade, porque não basta que nós tenhamos celeridade sem a qualidade. Mas precisamos ouvir o nosso querido amigo, doutor Fabrício. Afinal de contas, da mente dele aí brotou essa luz que iluminou, né? E gerou essa possibilidade desse encontro, e eu gostei muito da ideia, né? E eu digo a vocês, nós temos vários magistrados, vários advogados, ideias, o IMB está sempre pronto a acolhê-las. Se forem factíveis, se estiverem dentro da nossa possibilidade, se encontrarmos os modos e os meios de torná-las efetivas, procurem o IMB, que nós trazemos para os nossos associados e para aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho ao longo desses anos. Mas, como eu disse, agora é hora de ouvir o nosso querido amigo, nosso colega, doutor Fabrício Fernandes. Doutor Fabrício, obrigado mais uma vez. Por favor. Obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns pela organização, toda a equipe do MB. Realmente é um evento prazeroso de nós participarmos. Doutor Eric, eu já conhecia, um amigo de longa data, um professor agora também, que agora ele é meu professor lá na pós-graduação da SMAF, então a gente brinca, mas eu tenho que chamá-lo de professor. E um prazer enorme também conhecer o colega Jefferson, que mostrou também todo o seu conhecimento desse tema aprofundado e preocupado aí com uma melhor eficiência do sistema judiciário. Acho que as duas falas se complementaram. Aí, naturalmente, boa noite a todos os presentes. Estou vendo aqui também vários amigos do Rotary Club, colegas magistrados federais, estaduais, servidores aí também da Justiça. Obrigado aí pela presença de todos. É um evento realmente de grande satisfação a gente poder participar, e eu aqui como debatedor, naturalmente, prestei muita atenção em tudo que foi dito e estou nesse time, posso dizer dessa forma, né? Um entusiasta da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial para uma melhor eficiência do sistema judiciário, né? Não há dúvidas de que hoje é perfeitamente possível programar uma máquina para, por exemplo, identificar um determinado tipo de processo que se repete. Na Justiça Federal, eu estive tanto na Justiça Estadual como magistrado, e já agora há 18 anos na Justiça Federal. Na Justiça Federal, especificamente, nós temos alguns tipos de processos repetitivos. Por exemplo, planos econômicos, que ocorrem também, eventualmente, no Estado. Mas aqui havia, até pouco tempo, um número grande. Vamos pegar um processo desse tipo e ver se não é perfeitamente viável que uma máquina, assim como ela faz o reconhecimento facial de pessoas, que é algo extremamente complexo, que ela também possa extrair da petição inicial de um processo do que se trata, né, qual o objeto daquele processo, qual é a discussão daquele processo, extrair dos documentos juntados com a petição inicial se são os documentos aptos a demonstrarem aqueles fatos narrados na petição inicial, nessa questão dos planos econômicos. O extrato bancário correto daquele período onde a pessoa alega teria o direito à incidência de um determinado índice, por exemplo. É um extrato bancário. Isso, claro, no mundo perfeito, que nós sabemos que não é totalmente, não corresponde totalmente à realidade da justiça. A gente precisa mandar emendar a petição, precisa mandar trazer o documento bem rasurado, bem ilegível,
Mas vamos supor que nós possamos chegar nesse momento em que a máquina seja apta a fazer essa leitura, apreender essa informação, processar essa informação e interpretá-la de acordo com o direito objetivo que já seja, vamos dizer, sedimentado a respeito daquele assunto, né? E aí o magistrado responsável, eu não estou aqui propondo a substituição do magistrado pela máquina, mas o magistrado responsável seria, vamos dizer, a pessoa que inseriria na máquina, ou forneceria à máquina aqueles parâmetros de julgamento que ele entende corretos sobre aquela questão. Ou seja, ele faria uma programação, computador, nesse tipo de processo eu quero esse tipo de sentença, né? Nesses processos repetitivos e objetivos, acredito que hoje, assim como já tem o sistema Vitor no Supremo Tribunal Federal, para fazer essa triagem, né, essa triagem de recursos, também seria viável aqui no primeiro grau de jurisdição, nesse tipo de processos mais objetivos. O que me parece que ainda causa muito medo e muita apreensão, naturalmente, são outros tipos de processos, né? Aqueles em que o processo decisório do magistrado passa para além do conhecimento simplesmente objetivo das normas e da interpretação objetiva dos fatos, mas também pela sua vivência, né? Pelos seus sentimentos, por quem ele é como ser humano. Nós não somos máquinas. O nosso cérebro é resultado tanto daquilo que nós nascemos para ser, né? Da nossa formação genética, da nossa experiência desde o nascimento, durante o nosso crescimento, onde nós passamos alegrias, passamos dores, gravamos essas informações, sentimos frio, sentimos calor, e tudo isso é integrado ao nosso cérebro, né? A formação do nosso caráter, a formação da nossa mente, né? Uma palavra que até um pouco polêmica, já tenho visto alguma coisa a respeito. Estou lendo agora esse livro do Antônio Damasio, O Erro de Descartes. E logo no início ele já vem com essa defendendo isso, né? Que o cérebro não é apenas razão em um momento e sentimento em outro momento, e sim, ele a todo instante integra esses dois elementos. Então, o cérebro humano integra a razão e o sentimento na formação das suas decisões. Então, o ser humano tem, além dessa capacidade matemática da máquina, né, de apreender a informação e chegar a um resultado objetivo, ele também tem o sentimento. Ele também é um ser biológico, para os que acreditam também metafísico, enfim. Claro que o Joshua Green, né, Eric, ele traz essa visão do pragmatismo. Não, mas usando a máquina, e o Jefferson colocou muito bem, nós seremos mais eficientes. Mas o questionamento que eu coloco é esse. É só de eficiência que nós vamos tratar, ou nós temos que aproveitar os benefícios do uso da máquina, mas com a cautela de preservar a humanidade da justiça, né? Ou se nós vamos, em algum momento, atravessar esse Rubicão e considerar que é irrelevante essa formação humana e que o que vai prevalecer vai ser o sistema judiciário puramente eficiente, com uma aplicação da lei, certamente, objetivamente, mais
igual para todos. Não tenho dúvida que a máquina, a partir do momento que ela começar a assumir essas funções, ela vai superar as discrepâncias de decisões que existem entre diversos magistrados, diversos seres humanos, mas, filosoficamente, enfim, como é que vocês veem isso, tanto Eric como Jefferson, se devemos estabelecer algum limite, né, ou já pensar nisso, ou isso já é muito mais para frente ainda? Eu já estou aqui, claro, me antecipando ao estado da arte, né? Não chegamos lá ainda, mas o crescimento é exponencial, como o Eric mostrou. E nesse crescimento exponencial pode ser que daqui a 5, 10 anos a máquina já esteja assumindo aí a possibilidade de desempenhar esse papel. Acho que deu para condensar um pouco aí a pergunta, tanto Eric como Jefferson, naturalmente. Legal, muito obrigado. Deu, nossa, super deu. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que mandou mensagem pelo chat, muito obrigado pelas considerações todas. Esse é o tema que dá para escrever uma enciclopédia, né? Mas, assim, dentro da nossa discussão aqui, Fabrício, eu vou tentar, em 3 minutos, te dizer o que eu acho, né? E, de novo, eu comecei essa nossa conversa dizendo assim, ninguém vai ser dono da verdade nesse assunto, né? Está muito no começo. Até por isso cautela é importante também, como você bem colocou. Então, primeiro você falou, eu fiz várias anotações. Primeiro você falou, deu exemplo de alguns processos repetitivos que a gente tem na justiça, né? As questões lá envolvendo os financiamentos da Caixa. Na verdade, para casos como esse, a gente já tem um algoritmo, né? A gente constrói a sentença de um jeito padronizado, dividido em pequenas tarefas. Então, quer dizer, botar isso para dentro da máquina me parece... é como o Vitor. Me parece algo óbvio, né? Me parece que não deveria sequer gerar muitos debates, porque é econômico no sentido de salvar recursos que podem ser utilizados em outros lugares, inclusive o tempo de juiz, que é um custo de oportunidade bastante alto. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você faz o salto para o futuro, eu acho que esse salto é muito digno, porque é para isso que serve a filosofia, né? Para a gente poder projetar o que pode vir a acontecer lá na frente, que não está na frente dos nossos olhos. Eu acho que a questão se torna mais complexa. Mas aí eu trago mais 2 observações para poder ficar dentro dos meus 3 minutos, né? A primeira, quando você falou da eficiência, eu acho que tem uma discussão que é, o que é eficiência? Porque respeitar a humanidade também pode ser eficiente, se isso fizer bem para o próprio ser humano, me parece que fará, né? É até um pouco tautológico dizer isso. Então, esse é um ponto, né? Tem um professor que eu trouxe para um congresso na USP, a gente está até escrevendo um livro junto, chama-se Nicolas Economou. O Nicolas Economou é um dos maiores especialistas em ética da inteligência artificial no mundo. E perguntaram para ele, nesse debate, se a gente tende a aceitar mais o erro do ser humano do que o erro da máquina. E aí ele falou o seguinte, olha, na dúvida eu fico com o ser humano porque, assim, o ser humano tem capacidade de aprender muitas outras detalhes que a máquina não tem capacidade. Mas é claro que o ser humano, dentro da sua complexidade, ele também tem seus vieses cognitivos, que lá na frente podem ser mais bem controlados com a utilização das máquinas e tal. Mas para definir, já que você começou com o Damasio, eu também vou terminar com o Damasio, que é esse livro aqui. É o último livro do Damasio, chama-se A Estranha Ordem das Coisas. Ele tem um capítulo só sobre algoritmos. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, olha só, a gente pode projetar o desenvolvimento exponencial da inteligência artificial o quanto que nós quisermos. Mas por mais desenvolvida que ela esteja, dificilmente ela vai chegar num estágio, que é um estágio do cérebro humano, que é o seguinte, tudo que é produzido no cérebro humano depende de uma interação do cérebro com o resto do corpo. Né? Uma dor de dente pode alterar o jeito que o magistrado decide.
uma febre pode tornar mais ou menos cauteloso. Ou mesmo o jeito que você respira, ou mesmo quando você dorme. Na verdade, o teu corpo ele tá recebendo o teu cérebro está recebendo informações do corpo o tempo inteiro. É uma coisa indissociável. E isso a inteligência artificial nunca vai poder imitar. Por quê? Porque não tem corpo. Né? O software depende de um hardware que está muito distante. E por mais que se reproduza até fisicamente um corpo humano, ele não será um corpo. Então, a não ser que nós nos tornemos realmente deuses, né? Capazes de criar corpos humanos e implementar o algoritmo dentro desse corpo, de modo a conectá-lo, tal como o nosso cérebro está conectado com o nosso corpo, isso não vai acontecer. Então, a cautela é necessária e a plena substituição do homem pela máquina não me parece razoável. Fabrício, Everson. Esse tema é um tema, como disse o Érica, né, realmente complexo, né? E como você bem colocou, né, com maestria, eu vejo essa questão da máquina substituir o homem, eu vejo também sob essa ótica da impossibilidade, sobretudo por conta da empatia. O processo de empatia que o homem é capaz de fazer, a máquina não faz, né? Os sentimentos, né, que o homem tem, amor, piedade, compaixão, né, a máquina não é capaz de ter, né? Pelo menos no pouco que eu conheço, acho que ela não tem como criar algoritmo para isso. Como bem colocou o Eric, né, o nosso cérebro ele reage a toque, ele reage à dor, ele reage ao ambiente, né? Em alguns momentos você está mais tranquilo, porque está tocando uma música mais suave, e isso te dá mais serenidade, tranquilidade para tomar uma decisão. Em outros momentos você está extremamente agitado, ansioso, e você pega um processo ali para resolver naquele estado de espírito de ansiedade, enfim. O ser humano ele tem essas nuances que uma máquina não teria. A máquina tende a ter uma posição mais padronizada, né? Mas falta-lhe essa empatia de se colocar no lugar do outro, né? No nosso caso, como juiz, eu sou juiz de uma vara de violência doméstica, você tem que se colocar no lugar da vítima. Você precisa sentir, porque muitas vezes você fica naquela situação, aconteceu mesmo a violência, não aconteceu, você precisa fazer esse processo empático e realmente verificar se ali está sendo usada a vara para espezinhar um homem ou se realmente aquela mulher ela é vítima, está sofrendo e precisa de uma ação firme do judiciário para resolver, colocar aquela mulher, salvaguardar aquela mulher, né? E assim trazer a proteção que ela precisa. Isso é um processo empático que eu acredito que uma máquina nunca, um robô nunca conseguirá chegar nesse nível, porque aí entra já, como você falou, né, transcende, já entra na espiritualidade, né? Coisa que a máquina não tem, nem corpo, nem espírito. É isso aí. E obrigado, né, aos colegas no chat que nos fizeram uma homenagem, um agradecimento aí a todos vocês. Tenho certeza que todos estão de parabéns. Excelentes as apresentações. Eu quero saber se nós teremos máquina de direita e máquina de esquerda. Eu quero saber se nós teremos máquinas com ideologias. Eu quero saber se esses hologramas que estão sendo criados, se vão repetir esse corpo humano, e se daqui a alguns anos nós, inclusive, teremos o teletransporte integral de um ser humano após ser ele totalmente decomposto e recomposto, como num fax, né? E o fax só leva sombras, mas eu quero ver quando esse teletransporte que a gente vê nos filmes de ficção, até muito antigos, de mais de 40 anos, né? Quero ver se as máquinas, que nunca deixarão de ser máquinas, eu também penso assim, doutor Jefferson, embora eu acho que vai chegar um momento que vai ser muito difícil saber quem é máquina e quem não é máquina após ela ser reproduzida, não é? Fisicamente ou mesmo
numa análise feita por um especialista de uma resposta dada por uma máquina numa sentença ou de um acórdão, né? Ou de uma máquina feita, aliás, ou de uma peça jurídica produzida por um ser humano, né? Então, essa questão aí de saber se a vítima é a vítima, talvez nós tenhamos aquela máquina que vai olhar nos olhos, né, e vai, através dos caracteres, não, ela é verdadeira ou é mentirosa, ela está querendo botar o marido para fora de casa, vai ficar lá no bem bom, porque agora a lei diz que, não é? Até quando nós vamos ter, ou quando nós vamos ter leis estabelecendo normas e essas normas sendo possivelmente lidas, entendidas e aplicadas pelas máquinas. É isso que nós queremos, discutir, pensar, embora nós saibamos que nós estamos no começo, mas nesse começo nós já estamos bem longe, porque já estamos vendo muita coisa, talvez menos na área jurídica. Esse Vitor aí, né? Esse rapazinho que colocaram lá no Supremo e outros que estão nos outros tribunais superiores, até que tenhamos a nossa Helena aqui no TJ, ou a Mariana. Aliás, já temos a Mirna, que já atende alguns problemas de informática, mas esse é o nosso futuro. E é bom que nós pensemos o nosso futuro, porque dentro desse processo de ética, nós estaremos comparando sentimentos, e sentimentos de pessoas, de magistrados, dos demais operadores do direito, mas também dos jurisdicionados que sempre nos procuram, ou de uma forma ou de outra continuarão a fazê-lo em busca das soluções das suas angústias, dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu gostei muito, inclusive posso garantir a vocês que nós terminamos no tempo que eu programei, ainda estamos com 3 minutos adiantados. Eu acho que isso foi muito bom, que às vezes a gente fica tão empolgado que perde uma noção do tempo, mas vocês foram 10. Eu agradeço, doutor Érico, tive um grande prazer de conhecê-lo. Se o senhor ainda não é associado, o doutor Fabrício está encarregado de trazê-lo, tá certo? Use o seu argumento. Se não houver nenhum, diz assim, olha, eu sou muçulmano, você está vendo aqui a minha barba, sou um verdadeiro... Olha que eu já morei em um país muçulmano, presidente. Tirava de na minha letra, infância, em Marrocos, 5 anos. Será que é por isso que eu deixei a barba agora? É bem possível, é bem possível. Mas um grande abraço para o senhor, doutor Fabrício, também. Obrigado pela sua contribuição. O IMB se sente devedor de Vossa Excelência. Doutor Jefferson, mais uma vez, um forte abraço. Tenho muita alegria de ser seu colega e de tê-lo também, se não é membro se não é membro do IMB, também está convidado a associar-se. Temos um presidente aí, né, nesse estado. Pode me considerar associado. Então, já está aceita a sua adesão. E o doutor Érico também, né? O doutor Érico também já está intimado a afiliar-se. Não vamos pressioná-lo publicamente. Isso é lá no... E vocês que estiveram conosco, nós temos um grupo muito grande de presentes e depois nós faremos algumas depurações, digamos assim, vamos tirar a fala do presidente que fica, como se diz, falando umas abobrinhas e vamos colocar no YouTube, tá bom? Aí as pessoas que não têm condições, não tiveram condições de estar conosco, eu sei que são muitas, elas poderão fazer. Então, um grande abraço também para vocês que estiveram conosco como convidados do IMB. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, um abraço. Parabéns pelo evento. Boa noite, obrigado, um abraço. Boa noite. Fique com Deus.